Olá, concurseiro! A luta continua rumo à nomeação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, primeira instância. Como prometido, hoje eu vou começar a ensinar você a estudar. De verdade. Bem, para estudarmos para um concurso público, temos que dar atenção a 4 aspectos fundamentais: a captação, a retenção, a aplicação e a fragmentação. Hoje, especificamente, vamos falar da captação. Captar é sinônimo de compreender, entender, assimilar, diferente de ler, que é percorrer os sinais gráficos fazendo uso do sentido da visão. Captou a diferença? Então agora eu vou começar a te ensinar como fazer essa captação do conteúdo, principalmente se for a primeira vez que você tiver contato com ele. Mas vamos direto ao assunto, porque o tempo é precioso. Mas antes, assista até o final do vídeo, porque eu tenho um presente para você. Beleza, então vamos ver aqui na prática como é que se faz para ter uma excelente captação do estudo. Eu estou aqui no site do Planalto com a Lei número 11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial aberta, e nós vamos ver aqui como é que a gente faz. Olha só a aparência dela, né? Seja aqui no site do Planalto, seja um material impresso que você tenha, a aparência é essa aqui, ó. É o preto no branco. Não tem nada que te chame a atenção para as informações mais importantes. Então, geralmente, as pessoas estudam assim. Veja bem, olha. Ela começa estudando aqui, ó, capítulo 1, da informatização do processo judicial. Artigo 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Aí ela passa para frente, para o parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. E aí vai seguindo, né? Passa para o parágrafo 2º, seus incisos, a linha ali A e B do inciso 3, e vai seguindo a lei toda desse jeito. O que vai acontecer? No final, a pessoa não vai lembrar de nada do que ela leu. Pode lembrar vagamente, genericamente de alguma coisa. Mas os detalhes que serão cobrados na prova, todos eles passaram despercebidos. Porque não teve uma captação, teve apenas uma leitura. Agora vamos ver como que nós vamos fazer para captar bem mesmo as informações. Eu já copiei 3 artigos dessa lei aqui para o Word para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Então, artigo 1º, 3º e 6º. Bem rapidinho, para a gente não perder tempo e você ver como é que faz. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos escolher palavras-chave e vamos destacá-las. Agora, como nós vamos escolher essas palavras-chave? Primeira coisa, entender o que o dispositivo está falando. Veja aqui, no artigo 1º, por exemplo, logo no início ele já revela, ó, uso do meio eletrônico. Então, o uso, está falando de uso de meio eletrônico. Então, o uso, você vai lá e destaca. Eu gosto de usar o vermelho, é uma cor bem chamativa. Uso de meio eletrônico. Então, é isso aqui que o artigo está me falando. Agora, eu vou procurar mais palavras-chave dentro disso que o artigo está me falando. Então, está falando aqui, ó, uso de meio eletrônico na tramitação, olha que palavra importante, de processos judiciais. Comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos dessa lei. Então, ó, uso de meio eletrônico. Onde que é admitido? Tanto na tramitação dos processos judiciais, na comunicação de atos e transmissão de peças. Pronto, olha a diferença agora quando você for ler de novo. Olha só, o seu cérebro ele já fica treinado a prestar atenção justamente nas palavras destacadas. Então, olha só, olha, tenta ler agora já com seu cérebro vendo esses destaques. Veja bem, ó, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos dessa lei. Então já mudou de figura, né? Você está vendo que mudou a forma de você ver o que está escrito.
Agora, é só isso? Não. Uma vez que nós escolhemos as palavras-chave, agora nós vamos fazer uma outra coisa, que é questionar. O que seria isso? Tem várias formas de fazer. Você pode repetir em voz alta, né? Por exemplo, você leu, e agora você vai repetir as palavras-chave em voz alta, né? Ó, uso do meio eletrônico, tramitação dos processos, comunicação dos atos, transmissão de peças. Pronto, você pode fazer isso, é uma forma. Você pode parafrasear, ou seja, falar ali a mesma coisa com outras palavras. Então, em vez de você ler o que está escrito, você pode, de repente, falar assim: ah, então admitiu-se usar o meio eletrônico na tramitação do processo, na comunicação do ato e transmissão das peças. Pronto, você está falando para você mesmo, é como se você estivesse dando uma aula para si mesmo. E tem uma outra forma, que é fazer perguntas sobre aquilo que você leu. Aí você vai fazer assim: ah, então o uso de meio eletrônico é permitido em que aspectos, em que formas? Agora você mesmo responde, né? Ah, na tramitação dos processos, na comunicação dos atos e na transmissão de peças. Pronto, você já viu esse artigo primeiro de todas as formas. Seu cérebro não deixou passar nada, nenhuma informação importante. Então, depois que você destacou as palavras-chave, questionou, né, seja repetindo, parafraseando, fazendo perguntas, aí agora você vai ler a última vez, né? Depois de fazer isso, vamos lá. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos da lei, desta lei. Beleza, matou. Está aí na sua mente. Né? Você entendeu bem, você não apenas guardou na sua mente agora, né? Porque nós acabamos de ler, mas você entendeu. E aí você vai continuar fazendo isso nas informações que se seguem. Por exemplo, aqui o parágrafo primeiro. Aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos. Olha, agora vai aparecer informação importante. Quais tipos de processo? Civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. Pronto, destacamos as palavras-chave. Você vai questionar agora. Ó. Ah, então quer dizer que em que tipo de processo? Civil, penal e trabalhista. Também aos juizados especiais. E é em qualquer grau de jurisdição. Pronto. Questionou, destacou, pode ler mais uma vez. Continua, né? Parágrafo 2º. Para o disposto nessa lei, considera-se. Então, olha só essa palavra, considera-se. Quer dizer que agora virão alguns conceitos. Né? Considera-se, vamos ver o que se considera. Então, vamos lá. Meio eletrônico, aqui, ó, já destaca. O que é meio eletrônico? Qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Olha essas duas palavrinhas aqui, ó. Armazenamento e tráfego de documentos e arquivos digitais. Pronto. Toda vez que cair na sua prova lá, armazenamento ou tráfego, você sabe que é meio eletrônico. Vamos para o outro. Olha, transmissão eletrônica. Pronto, aqui, ó. Olha o conceito. É toda forma de comunicação à distância com a utilização de rede de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Então, olha aqui as palavras-chave, ó. Comunicação à distância. Transmissão eletrônica é comunicação à distância. Quando cair essas palavrinhas aqui, ó, comunicação à distância, você sabe que está falando de transmissão eletrônica. Armazenamento ou tráfego é meio eletrônico. E no inciso 2, olha aqui um outro detalhe, ó, preferencialmente a rede mundial de computadores. De repente, na prova vem lá, obrigatoriamente a rede mundial. Não é, é preferencialmente. Você destacou aqui, ó. Você está questionando, você está vendo, isso está ficando fixado na sua memória. Agora, o inciso 3 vem trazendo um outro conceito, né? Considera-se assinatura eletrônica. Então, o que é assinatura eletrônica? As seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Então, aqui, ó, forma de identificação. Assinatura eletrônica é forma de identificação. E como que é feita? Por dois modos, aqui, a linha A e B. Ó.
assinatura digital. Como é que é feita essa assinatura digital? Baseada em certificado digital. Pronto. Se usar certificado digital, você sabe que é assinatura digital. E aí vem falando que é emitida por autoridade certificadora credenciada, na forma da lei específica. Então essa é uma forma. E qual que é a outra forma? Mediante cadastro de usuário do Poder Judiciário. Aqui, ó, cadastro de usuário. Conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Então pronto, vamos ler aqui, ó. Agora já marcado, vamos ler novamente aqui os conceitos, né? Então, por disposto nessa lei, considera-se meio eletrônico, forma de armazenamento ou tráfego. Transmissão eletrônica é a forma de comunicação à distância, preferencialmente a rede mundial de computadores. E o terceiro é assinatura eletrônica. É uma forma de identificação do signatário. Ela é feita de duas formas aqui, ó. Por meio de assinatura digital, sempre que houver um certificado digital, e cadastro de usuário no Poder Judiciário. Pronto, você já decorou aí. Decorou não. Você captou as informações da melhor maneira possível. Tá aqui, os detalhes estão aqui, eles não passaram em branco. Claro que para a gente gravar na memória, vai ser o próximo assunto do vídeo, que é a retenção. Você precisa lembrar dessas informações. Agora nós estamos captando, é o primeiro aspecto, captar, para não passar nada batido, para não deixar nada ficar para trás, para você não ficar com dúvida na prova. Então tá aqui. Quanto mais você fizer isso, mais habilidoso você vai ficar. O seu cérebro vai ficar treinado para fazer isso, né? Aqui eu te passei os passos. Primeiro, vamos resumir aqui então. Primeiro, usar as palavras-chave. Você leu a informação, por exemplo, aqui o artigo 1º, você deu a informação toda. Aí você vai ver, primeiramente, do que está falando. Destaca a palavra-chave. E aí, quando você sabe o que você está falando, continua vendo aqui a complementação da informação e vem marcando as outras palavras-chave. Depois você vai questionar, né? Vai fazer pergunta, vai parafrasear. Você pode repetir essas palavras em voz alta. E por fim, depois que você marcou e questionou, aí você lê novamente com todas as informações que você já forçou o seu cérebro a captar. Ok? Então aqui no artigo 1º eu usei só a cor vermelha. Você pode escolher a cor que você quiser. Se você tiver com material impresso, você vai marcar com um marca-texto. Você pode destacar com a caneta, né? Não importa onde você vai estudar. O importante é que você faça esse exercício lendo. Agora vamos lá para o próximo, que vai ter uma outra informação. Então, o artigo 3º, aqui, ó, vamos fazer o mesmo exercício. Ó. Consideram-se realizados os atos processuais. O que está falando aqui? De realização dos atos processuais. Quando que ele é realizado? Então, olha aqui, ó. Consideram-se realizados. A informação está aqui. Os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema. Do que deverá... Não é que não. Do que consideram-se realizados atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário. Do que deverá, olha só, deverá, não é poderá, é deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Até aqui estamos iguais, né? Estou marcando de vermelho, a mesma coisa. Só que olha o parágrafo único, ó. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, palavra-chave, está atendendo prazo processual, serão consideradas o quê? Tempestivas, olha. Tempestivas. As transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Aqui é que nós vamos fazer uma diferença. Tem um prazo aqui, ó. Até as 24 horas do último dia. É uma informação importantíssima. Então, ó, até as 24 horas do seu último dia.
Então vamos marcar isso aqui de uma cor diferente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, pode ser esse azul aqui mesmo. Então pronto. Olha como é que ficou diferente mais uma vez. Olha como é que o seu cérebro ele já capta bem. Ele já sabe que esse artigo ele tem uma coisa diferente, ele tem prazo. Então toda vez que tiver um prazo, você marca ele com azul ou a cor que você escolher. O importante é que as palavras-chave você sempre vai marcar com uma cor. Toda vez que tiver prazo, você vai marcar com outra cor. Que vai ser, por exemplo, aqui eu escolhi azul. Então, toda vez que tiver destacado de azul, eu sei que é um prazo. Toda vez que for vermelho, eu sei que são palavras importantes, que vão me fazer entender o que eu estou lendo. Ok? Então, artigo 3º. E agora, para fechar, vamos para o artigo 6º, que eu escolhi para mostrar o que tem. Então, mesma coisa, vamos lá. Observadas as formas, as cautelas do artigo 5º dessa lei, as citações, olha só, vamos lá destacar, né? Citações, inclusive da Fazenda Pública, ó. Então, aqui está adicionando, né? Inclusive, está incluindo. Então, inclusive da Fazenda Pública. E agora vem outra informação, olha. Excetuadas as dos direitos processuais criminal e infracional. Agora nós temos uma exceção. Agora está excluindo. Então vamos marcar isso aqui de outra cor. Ó. Eu gosto de marcar as exceções de verde. Pronto. Ó. Excetuadas os direitos processuais criminal e infracional. Poderão ser feitas por meio eletrônico. Então aqui, ó, meio eletrônico. Vamos voltar lá, informação importante. Ó. Então está falando que as citações podem ser revisadas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública. Só que olha o detalhe, ó, excetuadas as dos direitos processuais criminal e infracional. Então a Fazenda Pública pode ser citada por meio eletrônico? Pode. Agora, em qualquer área? Não. Aqui, ó, direito processual criminal e infracional não pode ser feito a citação por meio eletrônico. Né? E aí aqui tem uma outra informação importante. Ó, desde que, muito importante isso aqui, ó, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citado. Então, ó, a íntegra dos autos seja acessível. Então, agora vamos questionar. Então, olha só, vamos fazer por meio de pergunta. A Fazenda Pública pode ser citada por meio eletrônico? Pode. O artigo 6º está falando que pode. Mas em todas as áreas? Não. Está falando aqui, ó, excetuada do direito processual criminal e infracional. Ok, então já vi que tem uma exceção. E ela é feita de qualquer forma? Não. Aqui, ó, a íntegra dos autos tem que estar acessível ao citando. Então não adianta ter lá só a citação, só o documento falando que a pessoa está sendo processada, que ela tem que apresentar uma defesa, né? Só integrando ela ao processo. Não. Essa citação ela tem que deixar disponível os autos na íntegra para o citando, aquele que está recebendo a citação. Então, viram como é que fica diferente quando você destaca as informações importantes? Então, aqui, ó, um prazo. Quando você bate o olho no artigo 3º, opa, já tem um prazo aqui, ó. Tem que ficar atento a esse prazo. Aí tem aqui sempre marcado de vermelho as informações mais importantes. Aqui tem um prazo. Chega aqui no artigo 6º, opa, tem uma exceção aqui, deixa eu ficar ligado. Olha como é que muda a forma de estudar. Agora sim, você está captando a informação, ou seja, colocando ela na mente, realmente assimilando. Agora sim você está aprendendo. Agora você está preparado para estudar qualquer assunto da prova, seja da área do direito, seja sua matéria específica de psicologia, de assistência social ou a parte da área do direito. Não importa, você estudando da forma que eu ensinei, você vai captar todas as informações. Nada vai passar despercebido para o seu cérebro e com certeza o seu estudo vai aumentar o rendimento. Falando em aumentar o rendimento, o vídeo anterior eu falei de uma planilha com dicas de coaching para gerenciamento do tempo e monitoração dos estudos. Se você ainda não viu, vale a pena parar um pouquinho, baixar a planilha e assistir o vídeo para aprender como preenchê-la de acordo com a sua situação.
Tenha certeza que você terá mais tempo para estudar e saberá como melhorar o seu desempenho nos estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe com os amigos aquilo que você está aprendendo. No início deste vídeo, eu falei de um presente. Está disponível na descrição do vídeo um link para você baixar a Lei 11.419, já toda comentada. O destaque das palavras-chave e as principais informações separadas para você. Com esse material você vai ganhar tempo, porque você não vai precisar fazer tudo isso na Lei 11.419. Mas é claro, nos outros assuntos, aplique o que você aprendeu hoje e certamente seus estudos vão passar para um novo nível. Até a próxima!